A gente vem falar aqui um pouquinho sobre esse projeto que acompanham pela TV Câmara. Acompanham nessa sessão, né, os cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara. A gente vem falar aqui um pouquinho sobre esse projeto que foi aprovado no dia de hoje, importante para a população e principalmente para o servidor, né? Que na verdade as pessoas estão falando aqui que é questão de reajuste de salário, que é, na verdade, um aumento de salário. Não trata disso, ele trata de uma adequação, certo? Ali nas referências dos servidores. Existiam muitos cargos que estavam com referências erradas ali, né? Desatualizadas, que necessitavam, né, fazer essa adequação, né? Então é importante dizer isso aí. As pessoas estão falando de aumento de salário, de reajuste. Não é isso, é uma adequação. Por exemplo, a gente tinha, por exemplo, um cara profissional como arquiteto que tinha uma referência baixa, e que o cara precisa de um nível superior para entrar no cargo, mas a referência dele era igual, por exemplo, de um servidor que era nível médio. Então tinha que fazer esse ajuste, né, em várias referências. Por isso a necessidade desse projeto. E é por isso que quando você vê, fala assim, pô, esse aqui teve um aumento de 80%, esse aqui teve aumento só de 10%. É que, na verdade, você estava fazendo um ajuste dessa diferença. Não, um servidor ganhando num nível superior ao mesmo que um nível médio, ou muitas vezes ensino fundamental, não é o certo, é o justo. Então, por isso essa diferença em alguns reajustes, em algumas adequações da referência, né? Então, por isso que é importante a gente, né, entender essa questão para que saia corretamente para a população lá fora. Não é um aumento, não é reajuste, é uma adequação de acordo com a função exercida dentro da prefeitura, tá? Outra coisa também, né, foi a questão de jornadas de trabalho. Tem algumas classes, como os enfermeiros, por exemplo, que já é 30 horas e precisava ajustar isso dentro da lei, né? Aquele salário é referente a 30 horas e não 40 horas. Então eles não tiveram reajuste no salário, mas tiveram reajuste, né, na referência, mas tiveram reajuste na carga horária. Então teve muito isso também, foram esses acertos, né, que eram necessários dentro da prefeitura, tá bom? E é um reconhecimento de anos, né, que o servidor vem lutando por isso há anos, e agora nessa gestão a gente está conseguindo ajustar essas questões importantes para o servidor aí, tá bom? A outra também é a questão da Unital, que chegou nessa casa aqui tramitando, correndo, né, e está aqui o Teixeira, nosso amigo aqui que é servidor da Unital, que está sempre presente nas sessões, e hoje não é diferente. Pelo menos um servidor da Unital estava aqui, conseguiu se inscrever, estava presente aqui. Então esse também, aí sim já é diferente, né? Esse realmente é um reajuste, né, para o servidor da Unital, tá bom? Projeto que chegou para a gente aqui. Então parabéns aí a todos os servidores, tanto da prefeitura quanto da Unital, que tiveram seus reconhecimentos, tá bom? A outra que eu gostaria de falar aqui, aproveitar o finalzinho, é sobre a audiência pública. Agora quinta-feira às 14 horas vai ter uma audiência pública nessa casa, que nós vamos tratar aí da questão da pandemia, os 2 anos da pandemia, para a gente estudar e ver, entender como foi a pandemia na cidade de Taubaté, como foi essa variação de casos, variação de leitos de enfermaria, de UTI, como é que funcionou isso para a gente entender. Quais foram as principais sequelas que ficaram nas pessoas, para a gente poder estudar quais serão, né, daqui para frente as políticas públicas de saúde para atender essa população, que muitos deles ficaram com sequela pós-pandemia, né? Tanto do vírus, ou então pessoas que ficaram com sequelas com consequências da vacina, que também tem, tá bom? Então, que você que quiser participar dessa audiência pública, você precisa entrar no site, né, da Câmara, e entrar lá em inscrições e preencher os dados. Você precisa fazer isso até amanhã, ao meio-dia, tá bom? Então, quem quiser participar, entre lá, site da Câmara, inscrições, preencha seus dados, manda toda a documentação necessária para que você possa vir acompanhar essa audiência pública na quinta-feira, aqui às 14 horas, tá bom? Então, na quinta-feira, dia 17, às 14 horas, a audiência pública nessa casa, tratando da pandemia, os 2 anos de pandemia, tá bom? Então, se você quiser participar, se inscreva. Obrigado, senhor presidente, essas foram as minhas considerações.